Graça e paz, amados, estamos de volta à nossa escola bíblica semanal. Estamos iniciando o livro de Gênesis. Vamos dar início ao primeiro livro da Bíblia, o estudo bíblico dele, que nós vimos já semana passada, panorama do Pentateuco, e hoje eu quero iniciar o livro de Gênesis. Não vamos muito longe com ele, né? Vamos ficar pelo menos aqui nos 3 primeiros versículos e terminar por aqui, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, que seja um estudo proveitoso para você, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, Gênesis, na Septuaginta, significa origens. No hebraico, no princípio, que é Bereshit, que é a primeira palavra ali, no princípio. Então, colocaram no hebraico, você vai ver o nome do livro de No Princípio, ou Bereshit. Na Septuaginta, é uma tradução grega, né, que temos, muito bem reconhecida entre os cristãos e até mesmo por Jesus. Jesus usou a Septuaginta também. E na Septuaginta, nós temos o nome de Gênesis, ou origens de todas as coisas, origens do mundo, origem das pessoas, origem dos povos, origem do pecado, origem de todas as coisas boas e ruins do mundo. Nós vamos ver, dar uma explicação legal ali, como o conhecimento que os israelitas tinham do mundo em que viviam eram dos egípcios e também de seus ancestrais, os mesopotâmios. Havia muita confusão em relação à criação do mundo, como chegar ao estado atual e como Israel havia nascido, né? Tinha muita confusão, né? Como que nós estamos até aqui? Então vamos ver várias histórias sobre isso em outras nações antigas, né? Dentre os mesopotâmios também. Só que de Israel dava já um norte melhor do que essa confusão que tinha no mundo na época. Em Gênesis de 1 a 11, ajuda Israel a entender a origem e a natureza da criação, do trabalho humano, do pecado, do casamento, do assassinato, da morte, da bigamia, do julgamento, da multiplicidade de línguas, das culturas e etc. Tudo isso Israel já tinha uma noção maior do mundo que viviam do que os outros povos por conta do livro de Gênesis. Esses capítulos estabeleceram a visão do mundo que explicava o restante da primeira Bíblia de Israel, que é o Pentateuco. Então, há muito tempo, Israel só tinha o Pentateuco como Bíblia. E o Pentateuco, que eu já expliquei a ligação entre os 5 livros no vídeo passado. Gênesis é citado mais de 35 vezes no Novo Testamento. Então, o livro de Gênesis era muito bem conceituado por Jesus, pelos apóstolos, né, pelos discípulos dos apóstolos, né, com centenas de alusões em ambos os testamentos. Se juntar o Velho Testamento, o Novo Testamento, dá mais de 100 alusões de Gênesis, né? A trama da salvação começa em Gênesis 3, e só completa em Apocalipse 21, do 21 e 22, quando o reino eterno dos cristãos remidos é gloriosamente representado, né? Então, nós temos um início, né, de toda queda, de todo o pecado. Em Gênesis, temos um término em Apocalipse, né? Se os eventos de Gênesis são anteriores a Moisés, de onde ele obteve as informações? Gênesis termina quase 3 séculos antes de Moisés.
né? Então, como que Moisés soube a história de Gênesis? Se nós cremos que foi Moisés que escreveu Gênesis, assim como eu creio, da onde ele tirou isso? Qual a raiz, né? Que ele tirou isso, como ele aprendeu isso para escrever, sendo que são histórias antecedentes a ele, né? Cerca de 3 séculos antes dele vir. Bom, no século XIX, os críticos aceitavam que o Pentateuco era produto de uma série de editores judeus. Datava mais ou menos do século 10 a 9 antes de Cristo. Então eles achavam que o livro de Gênesis era escrito posteriormente, meio que ali na Babilônia, por Esdras e todo aquele pessoal junto ali. Passou a ser considerado como se fosse um mosaico, né? Mosaico, aquelas imagens feitas por pedacinhos, vão juntando pedacinhos coloridos, mosaicos, e vão criando uma imagem. Então era como se Gênesis para eles fosse, na verdade, um mosaico, um monte de autor, né? Um monte de autor judeu. Hoje eles consideram invenções concebidas ao longo do tempo. Então esses críticos, né, esses liberais críticos, eles nem creem em muita coisa de Gênesis mais hoje, né? Contudo, há significativas evidências que refletem o ambiente político do segundo milênio antes de Cristo, né? Então, se a gente vê o ambiente em que Abraão viveu, as coisas que aconteceram entre os patriarcas, né? As práticas sociais e religiosas entre os patriarcas tem maior correlação com o período anterior do que com o primeiro período, né? Exemplo, vamos supor, o casamento de Abraão com sua meia-irmã, com Sara. Isso, se fosse ocorrido no milênio anterior a Jesus, já ia ser um problema, porque a lei de Moisés já proibia esse tipo de situação, né? Então, como que Abraão casou com sua meia-irmã? Então, só pode ser coisa anterior da lei, anterior de Moisés, né? Então, o uso predominante do composto El, vamos supor, El Shaddai, né? E esse uso, né, praticamente não é usado no primeiro milênio antes de Cristo, somente do segundo milênio antes de Cristo para trás é usado mais. Então são coisas que vão deixando para trás essa ideia de que Gênesis foi escrito ali na Babilônia por Esdras ou por outros escribas, vai tirando essa ideia, porque tem relatos de coisas antigas, né? E outra, se fosse escrito por judeus mais novos, provavelmente eles não iam colocar essa prática de Abraão ter casado com sua irmã, sendo que não podia, né, depois da lei, né? O uso predominante do composto El, né, El Shaddai, e para Deus, né, então, que coisas que já não se usava mais, né, mais para frente. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento afirmam que foi Moisés o autor. Vamos para o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, em Mateus 8,4, fala assim, Mateus 8,4 fala assim: em seguida, Jesus lhes disse: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, Jesus faz um milagre, olha para o rapaz e fala: não conte para ninguém, mas vá até o, o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou. Quer dizer, ó, Moisés escreveu, entendeu? Então nós vemos que o Antigo Testamento ali, o Pentateuco, foi escrito literalmente por Moisés. Romanos 10, 19 fala assim, ó, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenha ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo
sem entendimento. Então, o próprio apóstolo Paulo dava a autoria do Pentateuco a Moisés, o próprio Jesus e o próprio Mateus, que escreveu o livro de Mateus, dava a autoria do Pentateuco a Moisés, e assim como o Antigo Testamento também testifica, né? Então nós temos o livro de Gênesis à nossa frente, para nós podermos caminhar com ele, sobre ele, né? E aprender um pouquinho mais da Bíblia. Bom, gostaria que você abrisse em Gênesis 1:1 e vamos começar já lendo ela no capítulo 1, versículo 1, 2 e o começo do 3, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Bom, eu quero trabalhar um pouco esse início que acabamos de ler, né? A Bíblia começa falando: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus, Elohim. Né? Gramaticamente, Elohim é plural. O idioma hebraico usa a forma plural para indicar intensidade. Para indicar intensidade. É como chamado de plural de majestade, né? Do ponto de vista de Israel, a unicidade da divindade nunca é questionada, do ponto de vista de Israel. É como se fosse um esplendor, é aumentar o nome de Deus, não como se fosse vários deuses, eles não entendiam assim, né? É como se fosse uma intensidade maior, né? Como se fosse o Deus Supremo, né? Nós vemos isso em Deuteronômio 6:4, aonde fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, é isso que dá a entender essa palavra Elohim no plural, né? A princípio, o povo de Israel entendia dessa forma. No princípio, Deus existe eternamente. Quando coloca aqui, ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra, eu estou usando a NVI, tá? A Bíblia NVI. Já pressupõe a existência de Deus. Deus, ele não foi criado, ele criou. Ali já começa assim a Bíblia, falando: Deus, no princípio, criou. No princípio do quê? No princípio da matéria, no princípio de todas as coisas. O Salmo 92 fala assim, ó: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Então, Deus é Deus desde sempre. Ele criou antes de criar a matéria. Deus já é, sempre é, né? De eternidade a eternidade. No princípio, onde não existia matéria alguma, Deus criou. Criou a partir do nada, sem matéria pré-existente. Ele não precisou formular uma matéria pré-existente para poder criar a matéria. Não, ele criou somente pela palavra, ex nihilo, a cria do nada. Ex nihilo significa que ele criou do nada. Não precisou de nada para ele criar, somente a palavra dele formou todas as coisas, né? Então, nós vemos que o verbo de Deus cria todas as coisas. Nós somos cristãos e humildemente entendemos isso daqui muito bem, né? Hebreus 11, 3 fala assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus.
de modo que o que se vê não foi feito pelo visível. Então o universo foi formado pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus, né? Deus criou, né? Deus falou e tudo se fez, logo tudo se fez, ex nihilo, criou somente pela palavra, criou sem ter matéria pré-existente, né? Em João 1, fala assim sobre o verbo: no princípio era aquele que era a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. De quem está falando, irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus, o Criador de todas as coisas, né? Sem ele, a Bíblia fala, nada do que foi feito teria sido feito, né? Então nós vemos em Colossenses 1,15 também, abre aí na sua Bíblia, Colossenses 1,15, que fala assim, ó: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Cristo tudo subsiste, né? Ele é o verbo de Deus que nós acabamos de ler. No princípio criou Deus os céus e a terra pela palavra dele, né? Não criou por coisas pré-existentes, porque nada existia, somente Deus. E tudo, tronos, potestades, autoridades, soberanias, anjos, todo foi criado pela palavra de Deus, né? Ele é o primogênito de toda criação, ele é gerado e não criado. Amém? Hebreus 1:2 fala assim: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Né? Por meio de quem o Pai fez o universo? Por meio do Filho. Né? O Filho estava lá na criação, né? Então nós lemos aqui: no princípio Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia, no versículo 2 vai falar. Sem forma e vazia é a expressão que significa um deserto, um lugar ermo, um lugar sem nada, como se fosse um deserto, uma coisa que não tem vida ainda, né? Aí já foi criada a matéria. Nesse momento foi criada a matéria. Pela palavra de Deus, tudo se fez. Tudo se fez, mas ainda estava sem forma, né? Estava vazia, estava como num deserto, né? Não tinha vida habitável. Isaías 45:18 fala assim, ó: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Amém? Então, o que fala no livro de Isaías 45:18? Que Deus moldou e formou, né? Quando ele fala pela palavra, ele cria todo o elemento, ele cria toda a matéria, mas depois ele molda e forma toda a matéria, porque ele não criou as coisas para ficar sem forma e vazia, ele cria uma terra habitada, para ser habitada, assim afirma o livro de Isaías 45:18. Né? Então nós lemos aqui: no princípio Deus criou os céus e a terra, pela palavra ele criou. Era terra sem forma e vazia, né? Era deserto, não tinha ainda vida na terra, né? Não que significa que era areia, terra, areia, deserto de areia. Entenda o que eu estou falando. Era terra sem forma e vazia.
trevas cobriam a face do abismo, né? Quando fala que trevas cobriam a face do abismo, o que significa abismo? O termo abismo, usado para descrever a superfície coberta de águas antes de emergir a terra. Então, por que usa essa expressão aqui no, em Gênesis 2, né? Era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Por que usa abismo, né? A minha Bíblia está traduzida assim, mas você vai encontrar Bíblias que pode estar trevas cobriam as águas. Você vai achar traduções assim, entendeu? Mas o termo usado é para descrever superfície coberta no hebraico, né? De águas antes de emergir a terra, né? O Espírito de Deus envolvia e cercava e protegia essa superfície da terra, né? Então nós vemos aqui que tinha muitas águas, muitas águas, muitas águas, só que não tinha vida nessas águas. Ainda não havia criado vida, Deus. Deus tinha criado os elementos pela palavra de seu poder, que por meio dele tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele não tinha nada, não existiria nada. Mas ele fez tudo pela palavra, ex nihilo, tudo do nada. E só que quando ele cria os elementos, ele ainda não criou a vida. Então ele começa a dar forma nas coisas, vai dar forma nas coisas para criar a vida, né? E disse que no versículo 2, que era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus envolvia, cercava e protegia a superfície da terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus estava naquele ambiente, envolvendo a, a terra que ainda estava sem forma vazia. O que nós sabemos do Espírito de Deus que tanto é falado no Novo Testamento sobre a transformação dos corações que ele faz sobre a nossa vida, sobre a vida do ser humano, sobre pessoas que estão sem formas, que estão vazias, que estão em trevas, que estão necessitadas. É uma peculiaridade do Espírito de Deus a se mover sobre esse caos, se mover sobre esse caos que às vezes está nos corações das pessoas. É assim como aqui em Gênesis, ele se movia sobre a face das águas e ainda não tinha forma. A terra estava sem forma, estava sem vida, estava vazia. Assim também, o Espírito de Deus, ele vive hoje, como tão descrito no Novo Testamento, caminhando sobre, às vezes, corações que estão sem formas, que estão vazios, que estão em trevas, que estão necessitados de vida. E ele vem trazer vida, vem dar forma às coisas, vem trazer humildade ao nosso coração e a reconhecer que existe um Criador Supremo, um Criador de todas as coisas, um Criador que fez os céus e a terra, um Criador que fez o céu e a terra. E quando ele faz e está sem forma vazia, o Espírito paira sobre aquele caos. E hoje o Espírito Santo pode pairar sobre a sua vida também. Tudo que pode estar ainda sem forma ao teu ponto de vista, né, que pode estar vazio de Deus, o Espírito Santo pode preencher. Ele pode fazer surgir chão firme na onde você não tem chão firme mais. Ele pode fazer surgir vida aonde você acha que não tem vida. Aonde está um caos, ele pode trazer ordem na sua vida, né? E nós que somos cristãos, nós temos que aprender que Deus criou o céu e a terra, para que nós que humildemente sabemos que homens que somos e falhos que somos, né,
estamos aqui nessa terra com os pés sobre a terra e com o céu sobre a nossa cabeça. Que nossos olhos não tirem, que nossos olhos não saiam dos céus e que nossos pés não saiam da terra. Que nós aprendemos a ter a responsabilidade que Deus deu ao homem de pôr a terra debaixo dos nossos pés, do cuidado do homem, né? De como caminhamos sobre essa terra, de como agimos com, com o que Deus deu de herança para nós, e também que os nossos olhos sempre fiquem fixos no céu, por mais que estamos com os pés na terra, né? Porque Deus criou os céus e a terra, e o Espírito Santo habita em lugares que nós não imaginamos, né? Que Deus abençoe você com esse trabalho que nós tivemos desses 2 versículos nesse vídeo, e que nós vamos continuar a estudar o livro de Gênesis passo a passo com essas aplicações na nossa vida. Que Deus nos ajude e seja muito abençoado você e sua casa, em nome de Jesus.